Então, para a última palestra, sobre aplicativos na agricultura, palestrante Eduardo da Silva, engenheiro agrônomo, analista de negócios na empresa Asagross. Som. Agora foi. Tudo certo com vocês? Eu sou o Eduardo, sou analista de negócios da Asagro, sou engenheiro agrônomo formado pela UTFPR de Dois Vizinhos. E vou conversar um pouco com vocês hoje sobre a questão do uso de aplicativos no campo, os usos e as limitações do dia a dia para quem utiliza aplicativos voltados para agronomia. Para eu entender um pouquinho melhor o perfil de vocês que estão aqui, quem é agrônomo aqui? Então, ótimo. Então, sobraram duas pessoas para ser produtor, uma veio junto comigo, eu sei que não é. O senhor de azul, o senhor é? Produtor? Produtor? Técnico? Perfeito. Então, todo mundo com formação na área. Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Bem, falando um pouco sobre o uso de aplicativos, um dos temas que mais entra em pauta, que hoje se usa, agricultura digital, agricultura 4.0, agricultura agora 5.0, e a gente fala muito que o produtor tem que se adequar, tem que iniciar essa utilização da agricultura digital e tudo mais, mas a gente acaba não se dando conta, não percebendo, já faz muito tempo que o produtor tem migrado aos poucos, junto às suas restrições, mas tem evoluído no passo a passo para a agricultura digital. Um dado interessante da FAPESP, no final de 2020, ela lançou um estudo dizendo que 84% dos produtores já utilizam meios digitais no seu dia a dia, relacionando a sua produção. Tanto informações sobre a propriedade, na comercialização da sua produção, na aquisição de insumos, na conversa com o próprio técnico no dia a dia de campo, se utiliza muito o WhatsApp ou o Facebook, então, para que ele tenha tanto a coleta de informação vinda do técnico ou das empresas que atendem ele, que a gente sabe que, de modo geral, são várias empresas que assistem um produtor. Dificilmente você tem um produtor assistido por uma só empresa. E esse meio de comunicação já é considerado agricultura digital, porque ele utiliza dessa ferramenta no seu dia a dia como fonte de informação e também como estratégia para o que vai utilizar campo de acordo com o que o agrônomo dele vem recomendando durante as visitas. Então, o agrônomo vai na propriedade, muitas vezes o produtor não se encontra da propriedade, então, e o próprio técnico de campo, o agrônomo ou o técnico que visitou, faz essa recomendação para ele via WhatsApp ou deixa a anotação para ele do que ele encontrou a campo, se ele encontrou determinada praga ou doença e tudo mais. Isso também é utilizado como uma fonte de informação, esses meios digitais. Bem, aplicativos, de fato, que são utilizados a campo no dia a dia do produtor e também, muitas vezes, pelos técnicos. Então, não sei se a definição permite, mas o primeiro ali é o climatempo, muito utilizado pelo produtor no dia a dia para ver a previsão do tempo, obviamente. Então, a maioria dos produtores já tem instalado nos seus celulares. Tem a questão, agora, chegado no mercado aí no último ano, o Field View, voltado então para os produtores com porte maior, que tem essa capacidade, tanto de equipamento, quanto capacidade tecnológica, para aplicar então essas colheitas, esse volume de colheita em tempo real, as aplicações em taxa variável, esses mapas de agricultura de precisão, e ele tem acesso a isso também no celular dele. Um outro aplicativo interessante que também é muito usado por produtores tem o PlantNet, que é um aplicativinho em que consegue identificar qual é a daninha que está no campo. É muito utilizado tanto na cidade, na identificação de flores, como no campo, para a identificação de daninhas.
tira uma foto da daninha, você diz se você está tirando uma foto da flor, da planta inteira ou da folha, e o aplicativo te diz qual é, aquela espécie, ou te dá uma lista de possíveis espécies que se trata aquela daninha, aquela planta que você encontrou no campo. Que também favorece muito no dia a dia, se você não conhece a praga, para fazer o manejo. O canal rural é muito utilizado, até me afastar um pouco, facilitar para vocês. O canal rural também é muito utilizado, o aplicativo dele no dia a dia, não só para previsões, como para acompanhamento de notícias do agro, cotações, de modo geral, de acordo com as necessidades do produtor. Então, se ele produz milho, soja, as commodities, de modo gerais, ele costuma consultar nesses canais. O app Leite da Embrapa também foi elegido como um dos mais utilizados para os produtores de leite, que é voltado para o manejo mesmo técnico da produção leiteira da Embrapa. O Grão Direto, deixa eu ver se o meu laser está funcionando. Não. O Grão Direto é um aplicativo voltado para a comercialização de cereais, também utilizado para os produtores num nível um pouco maior, que já não faz mais a comercialização por intermédio da sua cerealista da região, e já prefere vender esse volume de produção. Vender esse volume de produção direto para o comprador, ou para o porto, ou de acordo com as ofertas de mercado, e ganhar mais com isso, eliminando esse intermediário. Um aplicativo também muito utilizado, vai dar uma plataforma, o AgroFinder, que é uma plataforma que os produtores conseguem comercializar equipamentos já usados. Então, o produtor tem lá uma colheitadeira, o produtor tem uma plantadeira que já não está utilizando mais, porque ele fez o que a gente chama de upgrade, ele comprou uma melhor, uma maior, uma mais eficiente, ele consegue vender essa plantadeira nessa plataforma para um outro produtor de qualquer lugar do Brasil, e tem todo o aparato do site, da plataforma, para garantir que essa comercialização seja segura para ambas as partes. Então, se o produtor não recebeu, o comprador não consegue, não adianta encostar lá com a plataforma para subir a máquina, porque não sai, porque tem todo o acompanhamento dessa equipe. E aí a gente entra também os aplicativos lançados pelas grandes marcas para o acompanhamento, então, das aplicações realizadas por eles, com bulas e tudo mais, que também são muito utilizados pelos produtores. A própria Adama tem um aplicativo, também já é chamado diretamente de Adama, em que pode ser visualizado os insetos e qual é o inseto praga que está atacando. Você tira uma foto e ele vai te dar algumas possibilidades de qual é o inseto praga na tua propriedade. Tem a questão também do aplicativo da BASF, da BASF e da Bayer, voltados mais para recomendações, então são bulas digitais. E o aplicativo Connect, que é voltado para pulverização, um aplicativo para a questão da regulação de pulverizadores, que também é um aplicativo utilizado por produtores. Bem, agricultura digital é somente o uso de aplicativos? Quais são as necessidades, os problemas que encontram na utilização por parte dos produtores desses aplicativos? Bem, segundo essa mesma pesquisa da FAPESP, 48% dos produtores não utilizam outras plataformas além do Facebook e do WhatsApp por conta da conexão da propriedade. A maioria deles, segundo a mesma pesquisa, 84%, já tem uma fonte de internet na sede. Mas enquanto ele está caminhando pela propriedade, ele não tem acesso à conexão. Então, ou do Wi-Fi, que da internet que ele pega via rádio, ou como é a aquisição dele do campo. 48% dos produtores dizem que não adotam tecnologias voltadas para a agricultura digital, para aplicativos e tudo mais, porque não possuem conectividade nas propriedades.
E junto nessa pesquisa, a FAPESP já vai além. Ela diz qual seria o limitante, o mínimo necessário de novas instalações de pontos de internet para comunicação, no caso de telefonia, para conseguir ter uma cobertura mínima, para alcançar 90% desses produtores, ou no melhor, 90% das propriedades, salve áreas muito dobradas, que tenham muita limitação da conexão por conta do sinal. 16 mil antenas seria o número necessário para levar a conexão para todos esses produtores. Isso é 2020. Agora, já foi anunciado no mundo inteiro o 5G. Então, toda a nossa comunicação vai ter que ser reestabelecida para ser adequada ao 5G. Entretanto, a velocidade dessa conexão e as possibilidades que isso traz no monitoramento de dados por esses aplicativos, essas plataformas, em tempo real dessa informação e processamento, é infinitamente maior. Vale lembrar que aqui no Brasil, a primeira antena 5G instalada foi numa propriedade rural da Embrapa, se eu não me engano. Da Embrapa foi a primeira antena 5G instalada aqui no Brasil. Beleza, então, Eduardo. É só isso que falta? É só conexão para o produtor que falta para conseguir utilizar essas soluções, esses aplicativos no campo? Bem, se fosse só isso, seria fácil resolver somente com aplicativos offline. Tem também, de certa forma, algum tipo de resistência por parte do produtor para essas tecnologias, além do mercado, de modo geral, ser um mercado, por mais que a gente está em expansão, em tecnologia, a gente tem um probleminha básico acontecendo agora, que já vem se arrastando do ano passado. Vocês sabem dizer o que essas duas figuras aí têm em relação com o agro? O que nós somos impactados com isso? Então, nós temos aqui o conflito entre a Rússia e o barril do petróleo. Hoje, o barril do petróleo está fechando em $130, com perspectiva futura de bater $300 o barril. Como isso impacta o agro? É só com tecnologia que nós vamos resolver isso? Isso aqui é problema primário. Nós estamos com um problema de matéria-prima. A ureia é um derivado de petróleo. Para a gente conseguir o insumo, a gente precisa, então, de um preço acessível no barril de petróleo. E boa parte do fósforo e do potássio, ou melhor, dos fosfatados e dos potássicos importados para o Brasil, cerca de 20% a 25%, dependendo da categoria, vem da Rússia. E está tudo embargado. Foi emitida uma nota essa semana, segunda-feira, pela ministra, que nós temos estoque até a próxima safra de insumo, de adubos, de matéria-prima. E, de modo geral, esse cenário de escassez de recursos primários, vocês acham que vai melhorar ou vai continuar? Vai aumentar a escassez ou vai ter abundância desses recursos para a gente continuar os nossos plantios? A médio prazo vai aumentar a quantidade de recursos, isso? De adubo? Vai aumentar a escassez. E como que a gente corrige quando a gente tem pouco? A eficiência no uso. A gente precisa ser muito mais eficiente para utilizar, porque a gente não tem recurso sobrando. E aí a gente faz um loop no conteúdo, que para a gente ter mais eficiência, a gente vai ter que se agarrar às informações mais técnicas de como a gente está utilizando esses insumos. E aí entra a agricultura digital, em que a gente consegue coletar essas informações e manejar essas informações utilizadas a campo numa série histórica para a gente saber quanto a gente utilizou nos últimos anos
e quanto a gente exportou em cada safra de adubo para poder aplicar o necessário e suficiente para a próxima cultura, sem que isso traga um ônus financeiro muito grande, porque o recurso está escasso. A gente utiliza muita tecnologia de ponta quando a gente trabalha mais na especificidade, quando a gente trabalha mais lá. Então, a gente tem plantadeiras mais eficientes, com mais linhas. A gente tem, no caso, semeadoras com mais linhas. A gente tem pulverizadores com mais bicos e com mais área de cobertura, com bicos, com sensor. E a gente tem avançado a tecnologia nesse ponto específico da aplicação técnica, do equipamento, do maquinário, porque o meu vizinho tem o maior, eu vou comprar o maior ainda. Mas, e de fato, o que eu estou fazendo com os dados gerados pelas minhas aplicações? Adianta eu ter uma plantadeira de 42 linhas e eu não saber qual foi a população que eu larguei no ano anterior, ou 3 anos atrás? Quantos sacos de adubo eu larguei por hectare 3 anos atrás? Teve residual disso que eu deixei lá atrás? Como é que está a importação e exportação desses produtos que eu já apliquei no campo? E é um período curto, são 3 anos, são 6 safras. Muita coisa a gente consegue residual. Vamos precisar, como é que está o meu manejo, sei lá, de alumínio? Vou ter que fazer alguma correção? Isso a gente consegue com a própria ciência de dados e consegue com plataformas e aplicativos que a gente use no dia a dia para monitorar e guardar essas informações em um histórico que possam ser consultadas depois. É um processo que está vindo aos poucos. Muita gente está migrando ainda das planilhas. Então, hoje, tem tecnologia sendo desenvolvida, mas ainda tem muita gente utilizando a boa e velha planilha e armazenando todas essas informações. Se todos vocês são agrônomos. No dia a dia de vocês, que vocês acompanham os produtores, tem condição de ficar no computador preenchendo planilha para ter histórico daqui 2, 3 anos? Ou então a gente volta a anotar no caderninho e quando a gente precisa a gente vai lá em consulta. O rótulo do produto que a gente anotava atrás, a recomendação para o produtor saber. E agora nessas plataformas a gente tem muito mais do que só o dado armazenado. A gente sabe, historicamente, quantos produtos a gente tem utilizado em cada uma das entradas que a gente faz, o volume de caldo utilizado, consegue comparar isso, o que tem sido mais eficiente em cada uma das entradas para cada uma das pragas ou daninhas que a gente tem tentado controlar. E fazer isso de forma manual no Excel, perdendo lá meio dia preenchendo planilha, a gente não vai conseguir. De fato, a gente precisa de alguma ferramenta que economize para nós o nosso recurso mais valioso, já que nós temos que atender inúmeros produtores no dia, já que estamos falando só com agrônomos. Da experiência de vocês que estão aqui, vocês utilizam alguma plataforma mesmo a campo para armazenamento desses dados? Vocês conseguem hoje acessar a informação do que os produtores de vocês utilizaram há 3 anos atrás? Qual foi a taxa da semeadura? Depois, qual foi o stand final? Quanto de adubação a gente largou em sulco? Se a gente fez alguma correção, fez alguma em cobertura, alguma entrada? Fizemos alguma entrada, sei lá, a ureia, com o barril aí, a previsão de $300, a ureia vai explodir. Existem ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia de campo. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a ferramenta que a gente trabalha, o Asagros.
mas tem outras ferramentas no mercado que pode ser adequada, tanto para o técnico mesmo de campo, o consultor independente, agro-revenda, cerealista, que gere equipes inteiras, como o técnico independente, não só para ele proteger os dados dos seus produtores, que é o caso de vocês, como para proteger os dados da carteira inteira dos produtores, dos técnicos contratados por vocês. Perfeito. Vamos lá. A plataforma, as Agros, ela atende tanto cooperativas, cerealistas, agro-revendas, os consultores independentes. Se é uma empresa de consultoria de campo que trabalha no acompanhamento do dia a dia do produtor, armazenando todas essas informações do que aplicou, quando aplicou, os desenhos da propriedade, toda essa informação, o Asagro serve para vocês. Hoje nós estamos já em 8 estados aqui do Brasil. Já possuímos mais de 4.500 talhões cobertos pela nossa plataforma. Os técnicos de campo das empresas clientes Asagros já visitaram e registraram no sistema 58 mil visitas. São mais de 150 mil hectares monitorados via plataforma e quase 6,7 milhões de toneladas de produtos durante essas safras que têm rastreabilidade a partir da nossa plataforma. Que a gente sabe quem plantou, quando plantou, quanto utilizou de cada nutriente em cada um dos plantios e o destino que essa produção teve de acordo com o que está armazenado e é utilizado no campo no dia a dia. Mas, Eduardo, isso não fica pesado para o técnico registrar essas informações no dia a dia de campo? Não. É um aplicativo que funciona offline, um aplicativo de bolso, funciona no seu celular, sem conexão. E tudo que você faz, chega na propriedade, inicia a visita. Durante a visita, você seleciona quais produtos você vai recomendar nas aplicações, tira fotos durante a sua visita e armazena isso no celular. Quando chega em casa, no escritório, sincroniza essa informação, ela vai para a nuvem e é disponibilizada para o teu produtor e para o teu gerente, no caso, se você trabalha dentro de uma agro-revenda. Essa informação, ela é toda armazenada no histórico, no que a gente chama de linha do tempo da propriedade. Cada um dos plantios possuem as suas informações do que foi utilizado dentro dele, as fotos que foram registradas, se foram feitos monitoramentos a campo, foi feito pano de batida, foi colocado quantas as pragas que foram encontradas, se foi feito monitoramento fitossanitário, as doenças que foram encontradas, a intensidade e severidade que essas doenças estavam, de acordo com o que o técnico registrou no dia que fez. Se ele fez fotos dessa doença, dessa praga, o produtor também recebe no celular dele. Tudo isso fica registrado no meio do tempo e tem a interação com o produtor. Então, o técnico tem a segurança de que no dia a dia dele, ele vai estar tudo registrado e ele vai conseguir consultar isso a qualquer hora pelo celular dele. E o produtor dele ele consegue gerar valor com o produtor dele porque o produtor dele sabe tudo o que foi feito e tem tudo isso registrado no seu celular. E ele pode chegar, inclusive, para o vizinho e dizer, ó, nessa safra aqui, ó, eu produzi 95. E eu sei que você produziu
40 por hectare com a seca. Tem a questão dos relatórios de visita, em que no dia a dia o técnico tem uma agenda, que ele programa visita com os produtores, e essas visitas o produtor recebe, ele sabe quando ele recebeu visita, o que aconteceu em cada uma das visitas que ele já recebeu, e também sabe quando vai receber as próximas, de acordo com o que fica agendado. E quando o técnico termina uma visita, logo após ele terminar, ele insere uma pequena descrição do que foi realizado, consegue também, já com a maior parte dos dispositivos, já tem a conversão de voz em texto, então ele não precisa digitar um relatório de visita, ele consegue só falar para o teclado dele o que ele fez, e isso já é convertido automaticamente em texto e já fica registrado, então, para o produtor dele ter acesso ao que ele fez a campo. Mapas de agricultura de precisão. Nós também trabalhamos com a linha dos orgânicos, na questão da gestão de evidências de campo para a produção orgânica, uma vez que a produção orgânica, muita gente tem deixado de lado essa questão da produção orgânica, mas é um nicho imenso do mercado que está crescendo aí todo ano, 20%, 30%. Eles estão melhorando a eficiência e conseguindo produzir muito mais em menos espaço. E essa produção, ela necessita de um certificado. Eu não sei se alguém de vocês trabalha com produção orgânica dos presentes. Trabalha com produção orgânica? Perfeito. Então, a gente tem um registro lá no caderninho de campo, quando foi plantado. Primeiro, se foi feito algum trato pré-plantio, quando foi plantado, as dosagens, se o produto é permitido ou não para a legislação vigente, não só para o Brasil, mas no caso de exportação de produto orgânico, tem todo o suporte para você saber se aquele produto é permitido ou não para aquele país. Todas essas evidências de cada aplicação e cada monitoramento tem que ser entregue para a certificadora poder dizer que o teu produto tem garantia de produto orgânico. Isso tem que ser armazenado. De modo geral, é armazenado pela empresa que comercializa esse produto. Ela gere o certificado do produtor. Então, ela reúne essa informação e transmite para a certificadora. A empresa não tem um produtor. O produtor não tem uma estufa. Então, o produtor trabalha lá com 7, 8 culturas, muitas vezes, ou que trabalha com uma cultura, trabalha com diversas estufas. Cada uma delas teriam que ter uma planilha com um registro do que foi aplicado, quando foi aplicado, quanto foi aplicado. Isso tudo gera um volume imenso de informação que precisa ser armazenado e transmitido depois para a certificadora. O que acontece é que diversas pequenas associações, por exemplo, nós temos um cliente em Palmas, uma associação lá, que eles tinham, a Propal, um limitante em relação a não poder adquirir novos produtores, fornecedores, pelo volume extremo de mão de obra para armazenar e monitorar essas informações no campo. Fazer essas visitas, coletar essas informações e gerar essas evidências. Então, nós também temos uma plataforma em que o técnico consegue fazer tudo isso do celular lá no campo e dispensa, então, aí todas essas planilhas do seu dia a dia. Tem também, junto para os orgânicos, a questão das análises de risco, para saber se aquele produtor possui ou não o risco de perder o seu certificado, ou por contaminação externa, vindo ou da estrada, ou da falta de uma barreira, de um vizinho que faz aplicação próximo e tudo mais. E também diversos relatórios relacionados aos produtos e às aplicações, à produtividade, que pode ser utilizado para tomar decisão. Aqui alguns dos nossos cases aqui no sul do Brasil. Temos a Gebana, que trabalha com a comercialização internacional. É uma multinacional que trabalha com exportação de cereais orgânicos. E aqui também tem uma unidade em Beltrão, tem Pato Branco, tem Dois Vizinhos, tem várias unidades aqui no Sudoeste, e em Suagro também utiliza a nossa plataforma. Bem, como havia falado, o Asagros ele conecta os 3 níveis de acesso, a agro-revenda, o técnico, o produtor, e o produtor também tem o seu nível de acesso e sabe o que está acontecendo. E possui geração de valor. Pode baixar um pouquinho.
também gera valor para o produtor, por ele saber o que está acontecendo na propriedade e ter mais segurança de que o técnico sabe o que está fazendo lá no campo, porque tem o histórico e sabe tudo o que acontece na propriedade dele. A empresa ou o técnico independente ganha tempo, porque ele consegue gerir todos esses produtores num tempo menor, e quando ele vai na propriedade e o produtor não está, ele não perde a visita, porque fica armazenado e isso vai para o produtor. Então, se esse consultor tinha que visitar 5 produtores, 3 não estavam, ele perdeu 60% do dia dele, porque ele vai ter que se deslocar para outra propriedade que ele tinha que atender, que o produtor que ele queria atender não estava. E isso fica armazenado direto no aplicativo e vai para o produtor. É um app integrado entre o web, entre a plataforma do navegador web e mobile, o aplicativo do celular. E não depende, como eu havia comentado, de nenhum tipo de conexão de internet lá no campo. Então, o técnico, no caso, vocês, são gente que nem quem está no escritório. Vocês não precisam ficar torrando no sol esperando nada carregar. Vocês têm que ir fazer o que tem que fazer e sair. Então, o app ele funciona 100% offline e garante que não tenha travamentos no campo para vocês não perder tempo torrando no sol. Quando chega em casa ou no escritório, sincroniza os dados, tudo vai para a nuvem e é distribuído, então, para os níveis de acesso. Lá para o produtor, para o capataz da fazenda, quem faz as aplicações, para o aplicador, tudo mais, quem cuida das propriedades recebe essas informações e ele já sabe qual vai ser a próxima aplicação, quando vai ter que aplicar, o que vai ter que aplicar, qual talhão vai ter que aplicar, qual volume de calda ele vai ter que colocar, a sequência dos produtos que vão no tanque. Então, para ele não colocar lá o anti-espumante depois que já colocou tudo que tinha que colocar, ou um adjuvante. Então, tem a ordem certa que você quer que ele faça a inserção desses produtos na mistura de tanque e o produtor ou o aplicador já recebe isso, tudo categorizadinho. Relatório facilitado. Terminou a visita. Ele clica no encerrar e já pode usar ou por voz ou por texto, encerrar a visita dele e deixar um registro breve do que aconteceu, para o produtor ter isso no histórico dele e saber tudo o que aconteceu na propriedade nas visitas anteriores. Para quem é agro-revenda, você vai conseguir monitorar o desempenho da sua equipe, então poder acompanhar de fato quantas visitas os teus consultores têm feitos para a tua carteira de cliente, quem ele tem visitado, quanto tempo tem passado em cada uma das propriedades, dentro da sua carteira de cliente. E os diversos relatórios, como de previsão de colheita para comercialização futura. Então, você sabe, e tem isso atualizado no campo, no dia a dia, para você saber se você pode ou não fechar contratos e comercializar aqueles cereais no futuro que você tem uma expectativa de quanto vai produzir. Cada visita, o técnico pode atualizar aquela informação de campo e ajustar a estimativa de produção para que você tenha uma informação mais fiel. Eu deixei meu contato aqui, não sei se vocês conseguem visualizar. No telão ficou um pouco mais difícil. Se puder dar um zoom. Tem aqui algumas informações, vocês podem acessar o nosso site. Lá vão ter mais informações sobre a plataforma, mais informações do que eu apresentei aqui. Tem alguma questão dos clientes que já utilizam nossa plataforma e tudo mais. E pode clicar lá em WhatsApp e conversar com a nossa equipe comercial. Vamos para as perguntas. Boa noite. Boa noite. A equipe de vocês é de 2 vizinhos? Isso. E como é que é o sistema? Você baixa ele, mas tem um custo, a manutenção? Como é que é o do sistema dele? O sistema ele é comercializado por consultor. Então, se você é consultor independente, você paga o teu acesso e teus produtores têm acesso ilimitado. Independente se você vai ter 1
ou vai ter 100 produtores abaixo de você, que você dá a consultoria, você paga só pelo teu acesso, como consultor. Então, a nossa ideia é que você expanda a tua carteira de clientes. Então, nós não vamos te cobrar mais por isso, por você ter muito mais produtores abaixo de você. Tem uma mensalidadezinha de manutenção e tem a implantação. A gente não vende login e senha. A gente treina e acompanha, ensina e garante que você vai conseguir usar todos os nossos recursos no dia a dia. Obrigado. Obrigado. O aplicativo ele tem, eu não percebi aqui, a questão de mapeamento com imageamento de satélite, ou Sim. nesse sentido, hein? Sim, nós possuímos uma integração com uma base que coleta essas informações direto da NASA, desses dados de NDVI, coleta as camadas e faz a conversão para nós. Mas aí o custo de aquisição do NDVI daí é por hectare. Uma frequência de 2 a 4 dias por imagem, salve dias nublados e tudo mais, mas isso é qualquer plataforma. 2 a 4 dias e com um pixel de 10 metros. Claro, o NDVI é muito mais do que você vê lá. A corzinha, o produtor geralmente sabe se que aquela mancha lá é uma mancha fraca dele, que ele abriu recente e tudo mais. Mas o detalhe está no monitoramento da frequência. 2 a 4 dias você já tem uma frequência boa para saber se você tem alguma praga que pode te causar algum prejuízo. Eduardo, uma questão que foge um pouquinho até do... Aí você coloca mais, né, ferramentas que possam ser utilizadas. Mas como que você, se que você tem essa informação, como é que você vê a utilização, por exemplo, dos drones aqui na nossa região? O potencial futuro, se isso vai ser viável em algum momento, em função de custo de equipamentos, essas questões aí. Eu acredito que a gente tem que separar essa questão da utilização dos VANTs, dos drones, em duas categorias. Os sensores para imageamento e os drones de aplicação. A questão da aplicação está se mostrando muito viável em relação à utilização de baixo volume de cauda e aplicação em áreas de difícil acesso que possa causar um custo operacional muito alto. E tem se mostrado muito viável e tem desenvolvido tecnologias cada vez melhores para isso. Em contrapartida, para o imageamento, também é válido para as duas plataformas. Hoje, o melhor sensor que você tem para imageamento está no VANT, está lá no próprio drone, ou independente de qual seja a plataforma que ele vai utilizar, que é do veículo. O VANT é a sigla para veículo aéreo não tripulado. Então, independente se você vai usar um monomotorzinho para fazer o sensoriamento, ou vai utilizar um drone para fazer a coleta de informações, ou com o LiDAR, ou a coleta das imagens, das camadas, para montar o NDVI depois, é muito mais eficiente em relação ao satélite, por conta da frequência, que você pode ter a frequência de 2 vezes por dia, se você quiser. Porém, tem o custo de ter esse conforto e essa precisão maior do que o satélite. Acho que é muito estratégico dependendo da cultura. Grandes culturas, acho que é muito mais viável ainda a utilização dos VANTs ou dos drones para sensoriamento em culturas mais específicas. Pega citros, que você vai contar stand, pega culturas perenes, e utilizar, então, para culturas anuais para aplicação. E para culturas anuais, sensoriamento e imageamento, utilização do satélite, que acaba se tornando uma ferramenta muito mais barata para o produtor. Legal. Mas ambos têm muito potencial. Viu? Mas então, no caso do drone para pulverização mesmo, aí eu preciso do 5G. É isso? Não, do drone para pulverização, não. O sensor que o drone utiliza para voar está no controle. Ele não precisa necessariamente estar não só no controle, mas ele também tem os sensores no próprio dispositivo que conectam direto com o satélite, que tem uma posição
referenciada de onde ele está. Não tem essa necessidade da conexão com as torres de telefonia que os nossos aparelhos têm hoje, do GPRS, para fazer a triangulação e dizer onde a gente está. Então, ele usa a referência do controle e do acesso que ele tem de acordo com, se eu não me engano, Beidou, eu estou tentando lembrar agora o nome dos satélites, das plataformas de sensoriamento. Beidou, eu não vou conseguir lembrar todas agora, perdão. Lembrei só dessa. Mas são 3 ou 4 formas que a plataforma embarcada tem acesso direto, independente da torre. Ela tem acesso direto com o satélite.